Olá, tudo bem, senhores? Este é o NFP Cursos e Profissões. Uma conversa descontraída com quem está se preparando ou já está no mercado de trabalho. Uma forma de tentar trazer um pouco dessa realidade que ocorre antes e principalmente depois da festa de formatura. Meu nome é Mauro, mas quem interessa hoje é o Gabriel, que é, veja só, advogado. Espero que ele nos conte um pouco como é a sua história, como está sendo a aventura e a sua experiência na profissão. E aí, Gabriel, tudo bom, cara? Bom dia a todos. E aí, Maurão, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tudo legal. Gabriel, cara, como se diz, né? Eu tenho um pouco de lugar de fala, né? Porque na minha família absolutamente todo mundo é advogado. Não é uma área muito desconhecida ou hermética para mim. E no teu caso, Gabriel, por que tu foi fazer direito? Cara, a sua família, né, tem advogado, a minha também. Minha mãe é advogada. Então, isso me ajudou muito e já me facilitou em grande parte, né, da minha escolha. Assim, né, quando eu me formei no ensino médio, eu fui fazer cursinho pré-vestibular. E aí, na época, eu tinha 3 escolhas, né? Ou eu ia... meu pai é boomer, né? Então, as opções que ele me deu eram ou engenharia, ou medicina, ou direito. Certo. Aí eu falei, puta, não gosto de conta, biologia não gosto também, vou pro direito. E aí, foi aí que eu comecei, no cursinho, né? Comecei a estudar, fiz 2 anos de cursinho, antes de passar na faculdade. Por isso que, assim, foi meio que... como eu posso dizer, meio que aleatório, assim, né? Foi mais por exclusão das outras 2 que eu teria, né? E como é que foi o curso? Cara, o curso foi muito bom, assim, né? Eu me formei ano passado, né? E aí, durante não sei se você já entende um pouco como funciona, Maurão? Não, tu vai me explicar. Tá, é assim, né? São 5 anos, né? Isso... São 5 anos. Disso, isso. E nos primeiros anos, assim, que foi o que eu mais gostei, que são as partes de teoria geral. Então, você vai ver teoria geral de direito, teoria geral de direito privado, teoria geral de direito penal, teoria do Estado. E aí, a parte mais legal do direito é essa do comecinho. Depois você vai se aprofundando, tipo, direito penal, tá? Tipologia dos crimes, etc. E isso é com o tempo, né? Mas a parte mais legal são os 2 primeiros anos. Tu achou essa parte da teoria mais interessante, Gabriel? Cara, você sabe, Mauro, porque assim, eu sou civilista, né? Eu não sou penalista. Então, é que o pessoal gosta bastante de direito penal, né? Que a parte é mais... É o que aparece mais na televisão, né? É o que aparece mais na mídia. Mas eu sou civilista, assim. Eu sou do direito da família. Pensão, divórcio, exoneração de alimentos, coisas assim. Dizem que é as que dá mais dinheiro, né? Cara, assim, o penal é a grande vantagem, né? Já antecipando um pouco, né? Não sei se... Fala. Mas assim, o penal a questão do penal é que geralmente você ganha do seu cliente, né? Agora, no caso, no nosso caso, assim, que não só de família, mas o direito civil em geral, você ganha muito por... a gente chama de cláusula quota litis, né? Que é você ganhar uma porcentagem do proveito que o cara vai ter. Então, são essas grandes vantagens que tem, assim. Mas o penal paga bem também, cara. Principalmente se você for defender crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Mas daí também tem muito risco. Gabriel, eu percebi, tu usou já uns adágios latinos aí, uns jargões do direito. Quer dizer, essas habilidades vão ter que ser desenvolvidas durante o curso. O cara tem que gostar de ler, tem que ter uma boa memória. Sim, com certeza, assim, o que não é que nem, por exemplo, na medicina você vê o pessoal vai no laboratório, tem toda uma prática, assim, o direito ele não tem muito isso não, mano. Infelizmente ele ainda é bem quadradinho, assim, é papel, folha. Óbvio que tem gente que eu não tive que estagiar, né, durante o meu curso. Eu fiz projeto de pesquisa, né, fiz bolsa de pesquisa, fiz parte de 2 projetos de pesquisa. Então, assim, pra ler, pra mim, nunca foi um problema. Mas também chega um momento que cansa, né? Mas o pessoal, quando assim, você não gosta, você quer já aprender a prática mesmo, geralmente o pessoal aprende isso mais no estágio do que no curso, pra falar a verdade. Gabriel, eu não escutei direito. O que tu comentou em relação a estágios e projetos de pesquisa? Tá. Hoje em dia, Maurão, até na faculdade que eu fiz, eu fui do Largo de São Francisco. Certo. E hoje em dia lá,
Hoje em dia lá tá sendo obrigatório o estágio. Na minha época, quando eu fiz, eu acho que 2 anos depois... Não. Para quem estaria entrando 2 anos depois que eu entrei, se eu não me engano, teria que fazer estágio obrigatório. Eu não tive que fazer. Eu quero dizer assim, quando a pessoa entra e ela não gosta de ler e tal, geralmente você aprende mais na prática. Você vai estagiar e você aprende na prática. Eu não fiz isso, eu não precisei fazer estágio, não teve estágio obrigatório na minha época. E é isso que eu quis dizer, assim, que você perguntou de leitura, né? Eu vejo que assim, Perdão? Gabriel, tu fez no Largo de São Francisco. Isso. É a faculdade de Direito mais prestigiosa do Brasil, né? Sim, é a mais conhecida, pelo menos. A mais antiga. 190, na minha época, né? 192 anos. Hoje deve estar com mais. Como é que se chama? Faculdade de Direito do Largo de São Francisco? Como é o nome da Isso, assim, né? Geralmente... Isso, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Hoje em dia, a pessoa fala da USP, né? Mas se você pega um professor mais velho, eu tinha um professor que chamava Mark, o Mauro Hoffman, e ele foi diretor, professor velho, bem velho, eu não tenho nem ideia de quantos anos ele tem. E eu lembro que na aula dele, ele odiava quando falava direito na USP, assim, algo assim. Ele falava que a USP foi criada, se não me engano, em 1930, né? E o Largo de São Francisco é de 1827. Ele falava que quando você fala direito na USP, você joga 103 anos de tradição no lixo, segundo ele, tá? Esse professor mais antigo, né? Gabriel, como é que é estudar numa universidade, né, numa faculdade com tamanha carga histórica? Tu percebe isso nas paredes, no ambiente, no jeito da faculdade? Cara, com certeza. Assim, quando você chega, né, você tem a primeira semana, chama Semana dos Calouros. Sim. Você vai conhecer a história, eles te levam assim, os outros alunos, né, quando vão te recepcionar. E aí eles vão apresentando parte por parte da faculdade, aqui tem isso, aqui tem aquilo ali. Por exemplo, a primeira coisa que eu lembro foi que o cara chegou tem uma estátua lá, que é o rosto é do Fagundes Varela, o corpo é do Álvares de Azevedo, mas todo mundo fala que é a estátua do Álvares de Azevedo. Mas isso é porque teve uma polêmica antigamente, né? Se não me engano, no regime militar. Mas assim, eu lembro de chegar assim, nitidamente, o cara explicando tintim por tintim da faculdade, cara, falando, caraca, cara, é muita história, assim. É muito bonito. Não sei se você já teve o prazer de ver lá, Maurão. Eu só passei na frente. Mas é muito bonito. Nunca entrei. É muito bonito, cara. Lá dentro é muito bonito. As escadas, assim, mármore na lateral, né? O corrimão, muito bonito. Tem nem ideia de quanto custou a construção, né? Mas... Gabriel, e como é que é o curso, o dia a dia do curso? Quantas horas tu permanece lá na instituição? Quanto tempo tem que ficar de estudo em casa? Cara, esse de estudo em casa é bem relativo, né, Maurão? Porque tem gente que leva mais nas coxas, gente que leva mais, não pode dizer, né, com mais assiduidade. Em qualquer lugar, né, lá você tem mais de 100 alunos por sala, Mauro. Nossa! Então, numa prova, cara, na verdade são 4 salas de manhã e 4 salas à noite. Cada sala tem 60, mas geralmente os professores, para não ter que dar 2 aulas, eles juntam 2 salas. Então, por exemplo, a minha era 11. Então era 11, 12, 13, 14. Ela é paga? Não, ela é gratuita. Ela é da USP, né? Então ela é grátis, mas o São Paulo, né? Então já pra você morar lá já é uma fortuna. Certo, não tem uma coparticipação. O aluno rico ou o aluno não tão rico... Não. Todo mundo paga a mesma coisa. Quer dizer, não paga. Não paga. Até queriam fazer para pagar uns anos atrás, não só o Largo, né? Faculdade pública em geral, mas o STF brecou. Nos cursos de graduação ele brecou. Na pós-graduação pode cobrar, né? Mas ali não cobra. Mas na pós pode. Mas graduação não se pode cobrar em faculdade pública. Gabriel, tu chegou a sofrer o trote quando tu entrou? Cara, isso é uma história... Esse professor que eu falei agora há pouco pra você, Mauro, chama Mark, né? Ele foi diretor. E na época dele, se não me engano, teve um aluno, eu não lembro se morreu ou o aluno se machucou muito. Eu sei que depois dele não tem mais trote. Só trote social, que o pessoal fala, né? Então eu não sofri trote. O que é um trote social? Às vezes você corta cabelo pra doar pra não sei aonde. Coisas assim, mais tranquilas. Doar alimento, coisas assim. Fora da universidade tem, né? Mas eu não participei. Gabriel, são por matérias. Tu fazia o quê? 5 matérias por semestre? Nossa, é que não é assim, por semestre, né? São 12 créditos no mínimo por semestre. Aí tem aula que dá 4 créditos, tem aula que dá. Tem matéria que dá 4, tem matéria que dá 2. Aí você distribui. Geralmente, no primeiro semestre, são todas matérias obrigatórias.
No segundo ano já tem majoritariamente obrigatórias e algumas optativas que você faz, né? E assim vai indo, até que hoje em dia, né, na grade curricular de hoje em dia, no último ano, você tem acho que 2 matérias no primeiro semestre obrigatórias e depois uma só. E o resto você tem que fazer computativas, né? Escolhe dependendo da matéria, são tantos créditos. Então tem uma matéria que seria 4, outra seria 6, e ao todo tem que fazer 12, se eu não me engano, por semestre, é isso? Isso, pelo menos 12 por semestre. Mas não, se você fizer 12 todo semestre, você não forma. Eu não vou lembrar agora o total de créditos que você precisa, mas você precisa de um número consideravelmente maior para você se formar. Então, geralmente, eu lembro que assim, porque no primeiro ano que você não tem escolha, que é obrigatório, mas depois você geralmente pega as optativas que a gente fala, né? Sim. Então, não são obrigatórios, mas você já vai dando encaminhamento à sua especialidade. E aí que são a grande quantidade de matérias vem daí. Mas são só 4 ou 2, geralmente. Eu não lembro de ter visto nenhuma matéria que fosse mais do que isso, de crédito. Gabriel, é um curso totalmente intelectual, né? O cara tem que aprender ou treinar a escrita, a leitura, a redação, a retórica. Não dá para fazer esse curso nas coxas. Pô, Maurão, no mundo ideal, né? Com toda certeza, né? Mas, por exemplo, 100 alunos na sala, como eu comentei pra você, né? Óbvio que com o passar dos anos vai tendo uma evasão, né? Então, tipo, chega no último ano vai ter 80, 70, talvez, né? Tem uma evasão considerável de alunos. Quantos entram e quantos saem? Só para ter uma ideia. Hoje em dia, eu acho que por ano entram, acho que uns 300, ô Mauro. Uhum. Não. De manhã eu tô falando, tá? Que é o que eu tenho experiência. À noite eu não sei se são os mesmos números. Eu acho que tem uns 400, 300 por aí que entram. Na minha turma, deve ter formado uns... na minha turma não, né? Do matutino, né? Em geral, acho que formou uns 230, 240 por aí, Mauro. Bom, é uma quantidade considerável. É mais ou menos 50%. Mas é porque, como eu ia falar, né? Isso, é como eu ia falar, né? Mas é que às vezes parece que teve muita gente que saiu, né? Que teve evasão no meu ano, mas é que na verdade também, se você para um ano para fazer... É que tem muito convênio com universidade estrangeira, né? Sim. Então, quando você vai fazer, você não volta no seu ano. Você volta, geralmente, um semestre para baixo. Então tem isso também. Às vezes tem menos gente no semestre que eu tô falando, né? Porque a gente tinha ficado fazendo... intercâmbio. Indo intercâmbio, é essa palavra. Feito intercâmbio, e volta, você não volta com a sua turma. Você volta, geralmente, um semestre atrás. Pô, essa deve ser uma experiência impressionante, né? De tu fazer esse direito comparado de legislações, de códigos diferentes e como países interpretam, né? Tem uma prática de direito diferente da nossa. Né? Certeza. Tem uma frase, ô Maurão, do... Diga. Eu não gosto de ficar citando frase, tá? Mas essa eu acho legal. Por favor. Que é do, se não me engano, é do Pascal, né? Que é o matemático, né? Uhum. E ele fala, né, que as ciências naturais, enquanto as ciências naturais em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa, ele dizia que pra lá do Pirineu parece que é um monte lá, né? O direito vira outra coisa. E é justamente isso, né? Que ele é bem diferenciado, né? Sim. E isso é um fenômeno, né? Se você pega, por exemplo... eu não quero me alongar muito, tá? Porque vai entrar em conteúdo já, mas se você pega, por exemplo, Aquino, né? Ele dizia que o direito ele tem essa variabilidade mesmo, né? Você tem essencialmente coisas que são perenes, né? Mas você tem coisas que são acidentalmente diferentes. Então, por exemplo, propriedade privada em grande parte do mundo ocidental tem, né? Mas agora as questões de fronteira, de quem por exemplo, a parede que está do seu lado, isso pode mudar, né? Sim. De quem construiu, a metade para cada, isso pode mudar de país para país. Então você tem essa diferença assim. Eu nunca estudei direito comparado. Tinha uma matéria lá, né, optativa, direito comparado, eu não cheguei a fazer, para te falar a verdade, Mauro. Eu não é minha pira assim, não. Mas é muito legal, cara. Se eu fosse colocar um adágio numa faculdade de direito, eu colocaria: não existe pecado do lado de baixo do Equador. Me diga o seguinte, Gabriel, optativas, quais optativas tu lembra que tu fez? Puta, Mauro. Pô, são muitas, velho. Você faz, tipo assim, 6 optativas. Eu vou falar uma que eu fiz e uma que eu não fiz, tá bom? Uhum. Contratos em espécie, é uma que eu fiz de direito civil. Geralmente você tem teoria geral do contrato na grade obrigatória. Certo. Eu fiz contratos em espécie, contratos civis em espécie na grade optativa, mas eu vou falar uma que eu não fiz,
que eu fiquei com medo de tomar um tiro, que foi Ministério Público. Quem dava aula, que agora tá todo mundo falando, era o Alexandre de Moraes. Ora! Coincidiu de essa matéria, tava sendo bem ali na época que ele tava sendo odiado pelo Brasil. Eu falei, porra, um maluco entra atirando, eu levo um tiro que não é pra mim. E eu não fiz a matéria com ele, cara. Uma optativa, que era um horário bom. Tem muito conflito da optativa, né? É uma briga que tem lá, inclusive, porque todos os professores querem dar optativa no mesmo horário. Ninguém quer dar uma optativa na sexta-noite ou na sexta de tarde. Sim. Todo mundo quer dar optativa, sei lá, terça às 2 da tarde. Então, era uma optativa no horário bom e eu fiquei com esse medo aí de chegar lá e levar um tiro que não era pra mim. E é uma coisa que eu gosto muito do Ministério Público. Qual era a matéria ministrada pelo excelentíssimo ministro Alexandre? Ministério Público. Eu não lembro o nome inteiro, mas era aula sobre funções institucionais do Ministério Público. Acho que era isso o nome completo. Olha, que bacana. Isso explica bastante, né? Gabriel, e me diga o seguinte, como é que se faz a avaliação dos alunos? São provas, trabalhos? Como no curso de Direito a pessoa é avaliada, né? Isso vai depender muito do professor, né, Maurão? Por exemplo, no primeiro ano, quando você entra, você vai ter eu não sei se tem nas outras faculdades de Direito, mas ali é tradicional você ter uma cátedra de Direito Romano, né? Você aprendeu o Direito de Roma. E os professores de Direito Romano geralmente são professores bem velhos, assim. E eu lembro que eu teve um professor meu, que ele dava prova oral, cara. Olha que doideira. Nossa. Tem alunos para você fazer prova oral. Ele mandava os monitores dele, né? Então, ele é orientador de mestrado, doutorado, ele pegava os orientandos dele e os orientandos dele avaliavam a gente. E prova oral, tem trabalho, tem seminário, tem alguns que fazem, né, júri simulado, né? Todo mundo já deve ter visto aí esses júris simulados que são bem legais, assim, mas não é tão comum também, não. Eu devo ter feito uns 3 ou 4 ao longo dos 5 anos da faculdade. Mas o resto é prova normal. O júri no Brasil é só para atentado contra a vida, né? Isso, é crime doloso contra a vida. Outros países têm júri para mais situações. Isso. Os Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, quase todos os casos para eles são júri. Mas também tem países que tem menos, né? Eu lembro que assim, se eu estiver falando demais, você me interrompa, tá, Mauro? Que às vezes eu gosto. Gabriel, vai. Eu não entrei no direito porque eu queria, assim, né? Foi por eliminação, mas eu gostei da parada. Tu gostou do curso no final? Puta, gostei demais, Mauro. Muito legal. Que bacana. Somente que eu falei, as matérias introdutórias, filosofia de direito, teoria geral do direito, teoria geral do direito privado, teoria geral do direito penal, constitucional, né? Meu TCC foi em constitucional. Eu gostei bastante, cara. O teu TCC, qual era o título, pra gente ter uma ideia do que te encantou ali, Gabriel, no curso? Ô, Mauro, eu votei no mito, né? Então, na época, tava muito na onda das fake news e tal. E o meu TCC foi sobre isso, fake news no processo eleitoral. Fake news no processo eleitoral. Sumariza em um parágrafo qual a conclusão do teu TCC. Do meu TCC, tá. Eu peguei com base numa autora estrangeira, que eu não sei a pronúncia do nome dela, que chama Durbeck, né? Ela é belga. E basicamente é o seguinte, para você ter fake news não basta, e eles fazem a diferença entre fake e false, né? Da língua inglesa. E tem uma diferença. Uma coisa é falsa, outra coisa seria como se fosse uma fraude aqui. E o que eu defendi é que essa ideia de você fazer da desinformação era mais uma ideia daquilo que é fraudulento do que aquilo que é falso. Ou seja, se você falar uma coisa que não é verdade, mas você falar sinceramente, ao meu ver, não seria caso de desinformação a ser punido. Inclusive é o Código Eleitoral. Mas você fala com objetivos de fraudar o processo eleitoral, aí eu acredito que pode sim ser enquadrado como desinformação, que é como está o Código Eleitoral. Gabriel, mas já tem tipificação penal para fake news ou algo análogo? É um crime eleitoral, Maurão. E o que eu ia comentar é exatamente isso. Se você pega o Código Eleitoral, só vou abrir aqui, se você pega o Código Eleitoral, ele tem lá expresso. Se eu não me engano, ainda foi promulgado na época do Bolsonaro. Certo. Mas o grande problema não é nem a lei, porque a lei ela é clara nisso que eu estou dizendo. Você tem que saber que você está falando uma coisa que é verídico. Certo. Mas uma resolução do TSE, e essa foi um grande parágrafo do meu trabalho, foi sobre isso, porque tem uma resolução do TSE que muda completamente a questão. Eu vou ler aqui o tipo penal, Mauro. Resolução tem força de lei, Gabriel? Então, Mauro, essa é uma questão... Não tem, tá? Não tem, mas é porque eles dão uma interpretação assim, ó. A divulgar
na propaganda eleitoral durante o período da campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Esse é o crime 323 do Código Eleitoral. Tá. A resolução, ela faz assim, fatos que se devam saber verídicos. E aí muda tudo, né? Fatos que sabem verídicos, fatos que se devam... Muda tudo. E esse foi o grande... Eu não sei se essa resolução ainda tá valendo, tá? Isso foi em 2002, eu acho. A jurisprudência brasileira, ela é bem dinâmica, né? Cara, ela é complicada. O TSE que nem se perguntou, né? Se tem força de lei. Em geral, a gente diz que não é o ato normativo que ele emite deveria submeter à lei, né? Por óbvio. Mas daí eles dão aquela interpretação de que... Recomenda-se, né? Que se respeite a lei, com certeza. Né? Isso é o direito clássico, né? Classicamente falando, a resolução ela é feita para regulamentar a lei, né? Dar fiel execução à lei. Mas, que nem eu disse, né? Aqui existem interpretações que dizem que eles podem, no exercício do mister constitucional, né? Ou seja, no exercício de fazer uma eleição limpa, etc, eles vão além. É sempre assim, né? Mas, enfim, eu não quero entrar nessa polêmica, senão eu não saio mais, porque eu lembro que na época eu fiquei maluco. Que bom, eu fico bastante tranquilo, né? Sabendo que eles são tão ciosos do seu trabalho. O Gabriel, voltando à questão do curso, as práticas, tu disse, olha, tem a parte acadêmica, tem a parte intelectual, a parte teórica, mas na realidade tu aprende ali na prática. Dentro do curso, quando elas ocorrem? A prática jurídica, você fala mesmo? O exercício da advocacia e tal? No âmbito do curso, né? Do âmbito da formação. Do curso? Isso. Nossa, Mauro Hoffman, eu vou te falar a verdade, tá? Tem um professor que ele fez uma matéria pra revista, pra Folha, o professor meu. E ele falava que ele era contra, né, a você fazer o estágio obrigatório, porque ele dizia que, segundo ele, tá, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco não é um lugar para você aprender a ser um prático. Lá é para você formar intelectuais, doutrinadores, etc. Juristas. Isso, essa é a palavra que ele usa, exatamente, jurista. É muito escasso, o Mauro Hoffman. Eu acho que eu fiz assim, ao longo, tinha alguns professores, né, meu professor de processo civil, eu acho que a gente fez uma petição civil e uma contestação na época dele. O resto era ou estágio, ou você, no meu caso, né, eu estudei parte do Departamento Jurídico 11 de Agosto, lá que tinha, né, que é um escritório da faculdade, dos alunos da faculdade, e aí tem advogados, enfim, que é pra gente pegar essa prática mesmo. É um grupo de extensão, seria essa a definição. 11 de agosto é o dia do advogado, não? É o dia do advogado, mas também é o dia, se eu não me engano, eu acho que é o dia que a faculdade foi aberta. Ah, perfeito. É possível. Se eu não me engano, porque foi formada é isso mesmo, 11 de agosto. Dom Pedro I, Maurão, ele inaugurou duas, né? A de São Paulo, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e a Faculdade de Olinda, que agora eu acho que é a Faculdade de Recife. Foram essas duas que ele inaugurou no mesmo decreto. Foi em 11 de agosto, por isso que virou a data do estudante de Direito. E aí, só que isso é um escritório, tá? É um escritório dos alunos que a gente fez. Foi lá que eu peguei minha prática. Foi lá que eu fiz minha primeira petição de, sei lá, de alimentos, né? Foi lá, enfim, foi lá que eu aprendi isso. Porque se dependesse da faculdade, isso, inclusive, é uma dica pra quem tá ouvindo, né? Por favor. Se você quer aprender prática, não é na faculdade que você vai aprender. A não ser que você tenha alguma faculdade ímpar, assim. Em geral, não é. Eu sei porque eu também tenho amigos da PUC, que também falam que lá também não tem muita prática. Da PUC de São Paulo, né, que também não tem muita prática. Então, infelizmente, você tem que fazer a advocacia prática que você aprende na prática, né? Sim. E essas bancas, na universidade aqui tem laboratório jurídico, uma coisa assim, um lugar de estágio, onde os advogados, os estudantes, no caso, se colocam. Normalmente estão vinculados ali ao JEC. Lembrando que os JECs são os juizados especiais cíveis, né? Aqueles que antigamente se conhecia como Tribunal de Pequenas Causas. É porque no JEC você não precisa de capacidade postulatória, né? Você não precisa ser advogado ainda para postular. Exato. Que é bem comum. O que tu acha disso, Gabriel? Mauro, eu acho que é assim, né? É complicado mesmo, porque eu entendo também o ponto do meu professor, assim, de tipo... Eu tive colegas que estagiaram e assim, pô, o cara mal ia pra aula, o cara ia moribundo, dormindo. E aí o cara não aprende nada, né? Principalmente se você estagia em São Paulo, né? Eles pagam muito bem nos grandes escritórios lá. Mas eles sugam sua alma, cara. É tipo 10 horas de trabalho por dia. O negócio é bem nocivo, assim.
Então eu entendo você não gostar de que seja um estágio obrigatório. Sim. Agora, eu acho que, cara, se eu tivesse feito... É porque foi escolha minha, né, na época. Eu quis fazer bolsa de pesquisa e tal. Fiz 2 projetos de pesquisa. Mas eu vou... Isso seria uma coisa que eu me arrependo um pouco, pra te falar a verdade. Gabriel, quais foram os projetos de pesquisa, ou quais os títulos, pra gente ter uma ideia do que tu fez? É sobre um tipo de crédito agrícola, Maurão, que Sim. Quando o cara ele cumpre determinadas exigências ambientais, de restauração de pastagens degradadas, de tratamento de dejetos, ele tem um crédito agrícola subsidiado pelo governo. Certo. Esse foi um deles. O outro foi sobre federalismo. Eu fiz, na época, sobre competências do Estado Federal. Essas foram as 2 matérias os 2 projetos de pesquisas que eu fiz. Gabriel, eu não fui muito claro ali quando eu perguntei o que tu acha disso, mas é em relação da própria pessoa se representar. Ah, tá. A gente sempre... Você já ouviu o termo, Maurão, que o cachimbo deixa a boca torta? Sim. A gente usa esse termo. No direito isso é muito comum. Significa o quê? Que o seu ofício ele acaba determinando um pouco o seu pensamento, né? Eu entendo, assim, que é preciso, porque, você vai... Às vezes o cara é muito pobre, às vezes é uma causa de valor muito baixo. Sim. Nenhum advogado vai querer fazer também. E aí faz sentido. Agora, o problema é que você acaba proliferando um cara maluco de ficar entrando com demanda que não tem pé nem cabeça. Sim, mas não Mas eu sou a favor, em última instância. Um juízo, não deveria ter um juízo de admissibilidade? Então, os juízes fazem isso, né? Quando chega pra ele avalia, né? Antigamente tinha mais isso, né? No Código 73 tinha uma possibilidade jurídica do pedido. O cara podia liminarmente indeferir sua petição, dependendo do que você pedisse. Isso não existe Mas hoje em dia é mais raro. Mauro, essa é uma questão doutrinária complicada. Tem gente que fala que existe, mas foi englobado por outro artigo, enfim, uma discussão doutrinária. Certo. Existe a discussão doutrinária, mas existe também a vida real, né? A vida real, sim, com certeza. É muito interessante porque muita coisa se dá dentro da doutrina, mas não necessariamente se verifica no cotidiano. A coisa que mais me decepcionou no direito é isso. Porque o direito deveria servir à sociedade. Bom, mas isso é uma outra questão. Gabriel, tu estava comentando sobre a pessoa, né, se representar perante a justiça, o que é quase um contrassenso, né? A pessoa já é ela, né? Ela não precisa representar a si mesma. Essa possibilidade da pessoa fazer a autodefesa e abrir mão de ter um advogado falando por ela em todos os âmbitos, não só nos juizados especiais. Tá? O que tu acha disso? Nunca tinha parado para refletir nisso, né? Eu já tinha pensado no JEC, né? Mas você sabe que, assim, geralmente no JEC, quando é só o primeiro ato, né? Depois que você tem a sentença, se o seu oponente, né, entra com recurso, ou se você quer entrar com recurso, você precisa de um advogado. Agora, o que eu acho do cara não precisar de um advogado para postular, né? É que o meu medo, eu diria que eu sou a favor, né? Porque no fim é prejuízo do interesse dele. Exato. Mas o meu medo é que eu comentei, né? Você ter uma proliferação de demanda infundada. O judiciário ele já é carregado hoje em dia. Se você entra aqui, eu atuo em São Paulo, né? Se você entra no TRF3 aqui, que é o Tribunal de São Paulo, num gabinete, Mauro, mais de 6 mil casos parados. Tem casos desde 2018. Só? 2018? Não, assim, no gabinete nesse gabinete específico, eu nunca vi outros, né? Mas assim, é caso parado, eu não tô falando de caso que tá em movimento, caso parado. Certo. 6.900 e alguma coisa, casos parados. E assim, o meu único medo, e eu tô falando de justiça federal, né? Que tem menos casos em geral do que a justiça estadual. O meu medo único é esse, você ter uma proliferação de demandas enormes, sem pé nem cabeça, porque o cara também não é um técnico para dizer quando ele tem possibilidade do pedido dele ou quando não tem. E é só isso. O juiz ele vai indeferir, né? Mas mesmo assim o caso vai ficar lá alguns meses até chegar na mão dele. Gabriel, tu chegou a ver o Coringa 2? Cara, não vi. Então, não vi. Ok, é porque no filme, questão da justiça americana, né? Ele desconstitui o seu advogado, sua advogada, no meio do julgamento e diz, bom, ela não é mais minha advogada, quem fará a minha defesa serei eu mesmo, né? Isso no Brasil seria inimaginável, mas isso é possível dentro do direito americano, né?
Gabriel... No Brasil... Diga. Perdão. Não, tu fala. Não, no Brasil a gente diz que o vamos dizer assim, o réu, né, ele exerce o direito de autodefesa dele durante o interrogatório judicial, que é a última fase da instrução do processo penal do procedimento comum. Geralmente ele exerce lá a autodefesa, mas eu entendo o que você quer dizer, tipo assim, no fim é o interesse dele, né? Mas normalmente é isso, o problema é abarrotar o sistema de justiça. Eu tenho caso aí que, pô, o negócio tá parado aí, concluso para decisão há meses e não tem perspectiva de quando vai decidir. Gabriel, pelo visto, é um curso da qual a pessoa precisa gostar muito de burocracia, de carimbo, papel, leitura, escrita e redação. Sim. Né? Gabriel, o quanto tu teve que adquirir de livros durante o curso? Monetariamente falando? Bom, em quantidade mesmo. Puta, Mauro, eu acho perder de vista. Eu tô com uns aqui, mas é realmente perder de vista. E são livros caros, viu? E além do que tem de PDF, eu não leio em PDF, né? Porque eu tenho problema, eu operei o olho eu usava óculos também. Então se eu ficar muito tempo olhando pra tela, começa a doer meu olho. Mas de papel eu imprimo, né? Eu baixo o livro e imprimo. Capítulo por capítulo, conforme eu vou lendo. E eu não tenho nem ideia, Mauro. A perder contas mesmo. De qualquer maneira, quando a pessoa se decidir fazer o curso de Direito, ela tem que saber que ela vai ter que comprar muito livro, que isso vai ser uma prática constante. Sim, ou piratear, né? Também tem essa possibilidade, mas aí vai do cara ter a habilidade de ler na tela ou não. Eu não consigo. Gabriel, e como é que foi o final do curso? Foi tranquilo se formar? Como é que foi a tua experiência? Cara, foi tranquilo, sim. Foi um momento muito legal da minha vida, né? Tava me formando, não aguentava mais. Eu gostava do curso assim, mas tem uma hora que cansa também você ter que fazer umas matérias que você não tem direito tributário, eu não gosto até hoje, nunca gostei. Direito do trabalho, cara, eu acho que eu sei que não quero incentivar ninguém, mas eu mesmo mal ia pras aulas de direito do trabalho. Então, assim, são matérias que você vê muito depois, eu já não aguentava mais. Mas, assim, foi uma experiência boa. Eu tenho vontade de voltar a fazer um dia mestrado, doutorado. Ah, tu pretende retornar pra academia? Pretendo, cara, pretendo. Demora um pouco lá, né, porque o processo que eu ainda estou para entrar, né, mas é um processo bem demorado, assim, porque você depende do professor rodar a fila, tem um monte de burocracias, assim. Bom, processo bem demorado é quase pleonasmo, né? Infelizmente. Gabriel, ok, tu te formou. E aí, como é que foi o início da carreira? Como é que tu te colocou no escritório? Como é que tu começou a trabalhar? Cara, isso eu acho que a parte mais legal do direito é que você tem algumas vias, né? Não tem só uma via para você seguir. Você pode ir para a área pública, você pode virar um advogado empregado, você pode virar um advogado empregado de um departamento jurídico de alguma empresa. E tudo isso muda, tá, Mauro Hoffman? A questão tanto da estabilidade, da independência, do salário. Pode ser um profissional liberal, você tem muitas escolhas, né? Quando você se forma, primeiro tem a prova da OAB, né? Mas também não é nenhum terror, que nem todo mundo dá a entender. Tu fez cursinho? Não, eu não. Tu conseguiu em quantas tentativas? Uma só, foi no meu 9º semestre. Mas, que eu falei, né? Eu também tive o benefício, né? O luxo que eu não precisei trabalhar, né, Mauro Hoffman? Eu sei que não é a realidade de muita gente. Então, eu realmente foquei na faculdade, né? Sim. A única coisa pra falar que eu não estudei pro OAB, eu estudei que eu fazia peça, né? Porque na segunda fase você tem que fazer alguma peça. Peça jurídica, vamos deixar claro, né? Isso. Tem que fazer alguma peça. Gabriel, e aí foi o que eu estudei. Só essa questão da carteirinha da OAB. Aliás, a OAB é um capítulo à parte, né? Porque eu nunca entendi, ela é considerada sui generis, né? Porque ela é uma autarquia, mas ao mesmo tempo ela está constitucionalizada, ela tem prerrogativas aí. Diga. Exatamente. Se você pegar todas os outros conselhos profissionais, né? Engenharia, o Conselho Profissional de Engenharia, da Medicina, etc. É todo mundo autarquia. Só a OAB que não aceita ser chamada de autarquia. Ela é considerada uma entidade sui generis, que tem um mundos público. Mas na prática, Mauro, que eu comentei com você, né? Eu não sei se, enfim, o que vai para o que não vai. De que, no fim, o direito é poder, né? Na transição do regime democrático, a OAB, ela tinha muita força durante a Assembleia Constituinte. Então, é por isso, no fim, que ela teve esse capítulozinho à parte dela. E no STF, ela tem seu capítulozinho à parte. É mais por questão de poder do que de
de natureza mesmo. Se fosse pensar na natureza jurídica, ela deveria, mas não é, tá? Se alguém um dia for prestar um concurso, não fale que a OAB é uma autarquia, mas ela deveria ser uma autarquia. Ué, eu já ia rodar, né? Porque eu disse que era uma autarquia. Não, mas é porque é a prática, né? Se você vê um cara do CRM de medicina, Mauro, você sabe? Sim, CRM. Então, ele é uma autarquia, só a OAB que não aceita ser chamada assim. Gabriel, é que tu comentou que é possível a pessoa fazer o teste, o concurso, a prova da OAB antes de se formar. Ali no nono semestre já pode ser feita a prova? Isso, no último ano, no nono e no 10º semestre. Ou depois, né? Mas em geral, a partir do nono. Então tu te formou já com a carteirinha, já saiu como advogado. Tu não te formou bacharel em direito, tu saiu de lá advogado. Não, burocraticamente falando, eu já tinha passado no exame, mas você precisa enviar o seu currículo para eles, então eu só tive isso depois que eu me formei. Gabriel, tu acha... Você passa antes, fica em condição suspensiva, até você ter o diploma, você envia para eles, paga as taxas, né, que são caras, e aí depois... Ad referendum. Fica de molho. Certo. Gabriel, qual é a tua opinião sobre essa instituição sui generis da OAB fazer essa prova e ter o monopólio da permissão de advogar no Brasil? Eu tive um professor que chamava Jean Paul, o Hoffman, ele deu uma aula só sobre isso, sobre essa ideia aí da OAB, né, da legitimidade ou não da OAB. A priori, né, me beneficia a existência da OAB, porque é uma fatia de mercado, né? Eles garantem um monopólio de mercado para determinadas pessoas. E também com isso você impede que grandes escritórios estrangeiros venham atuar para cá, tá? Por que grandes escritórios estrangeiros viriam atuar sob a legislação brasileira? Porque as pessoas pagam, Maurão. Por exemplo, a Petrobras, se ela quisesse contratar um escritório inglês, você acha que ela ia pagar pouco? Não ia, né? Mas imagina um inglês tentando entender a lei e a justiça brasileira. Tem isso. É que tem muita coisa que é igual, né? É muito parecido, né? Se você pega direito comercial, tem um pessoal que fala até de nova lex mercatória, né? Se você procurar aí, é nova lei do mercado, né? Eu tenho medo só de entrar em coisas muito técnicas, Perfeito. Né? Mas é como se fosse uma nova lei que o mercado, tipo assim, é praticamente a mesma coisa em praticamente todos os lugares do mundo, sabe? Tem coisas que são muito semelhantes em todos os lugares, mas no Ocidente, que adote o FMI, que adote por exemplo, os TRIPS, né? Que é o Tratado de Proteção Intelectual. Então tem coisas que são muito semelhantes, mas realmente, assim, não sei se eles iam ter um inglês tentando falar português aqui. E entender os embargos auriculares nacionais, tem que ter um certo jogo de cintura para andar aí nos corredores da justiça brasileira, que não sei se um gringo ia se dar muito bem. Mas tudo bem, isso é uma outra história. Estamos conversando sobre a OAB, né? E essa possibilidade que só ela tem, diferentemente de todas as outras profissões regulamentadas, de controlar, né? Fazer uma prova e dizer quem pode, quem não pode ser advogado. Eu não vou ficar em cima do muro, então, tá? Vou responder já o que se eu sou a favor ou contra a existência da OAB. Não, na verdade é um comentário, não... né, Gabriel? Não, tá. É um comentário. Se tu quiser nesse comentário se posicionar a favor ou contra, bom, cabe a ti. Eu acho que tem pontos positivos. O maior ponto positivo é você também não permitir quantas faculdades de direito tem no Brasil, né? Qualquer um pode ser. Eu acho que deve ter mais faculdade de direito no Brasil do que no mundo todo somado. Eu acho que é isso mesmo. Então, quantos advogados formam? Mauro, na minha faculdade, que já é uma faculdade que tem um vestibular, uma pré-seleção, que é a FUVEST, né? Sim. Já tem gente lá que se forma, que você olha e você fala, esse cara não sabe de porcaria nenhuma, imagina numa faculdade qualquer aí. Eu entendo também você querer barrar esse tipo de pessoa, mas eu acho que, não sei, talvez não sei se é positivo, não. Você ter um monopólio assim, saca? O Brasil, Gabriel, deveria ser o paraíso da justiça, né? Porque não há lugar no mundo com mais advogados. E o TJ de São Paulo não há lugar no mundo com mais desembargadores também. É um gasto só absurdo, mas faz parte, né? Infelizmente. É uma das justiças mais caras do mundo. Bom, se houver contrapartida, né, no oferecimento
da solução ou da harmonização dos conflitos, né, da promoção da justiça, seria muito bom. Gabriel, muito bem, eu me formei, passei ali na prova da OAB, recebi minha carteirinha, ok, me coloco no mercado de trabalho. Como é que eu consigo clientes? Como é que eu começo a trabalhar? Como é que eu começo a ganhar dinheiro? Essa é a parte mais que eu acho que é a mais interessante, né, para quem tá aqui pensando em entrar ou não pro direito, né, Mauro? Geralmente, assim, você tem 2 caminhos gerais, né? Ou você vai para os cargos públicos, né? E geralmente o cara, quando se forma em direito, vai para escrevente, vai para assistente, vai para alguma coisa assim, um cargo secundário, né? Tá, mas daí é concurso, PIL. Isso, exatamente. Eu já vou chegar lá. Ou você vai para a área privada. Na área privada, você tem 2 grandes caminhos, né? Ou você vira advogado empregado de alguém, né? Que você entra no escritório, você vai você vai ter um salário mensal, etc, etc. Ou você vira profissional liberal, que é o que eu sou. É o que você atua por conta própria. Vantagens e desvantagens, né? O empregado ele tem estabilidade. Em São Paulo eu sei que um escritório médio assim, para quem tá entrando, Maurão, se eu não me engano era 6 mil no ano retrasado, assim, para quem tá entrando, para advogado empregado. Um profissional liberal recém-formado. Lembrando que isso é São Paulo. São Paulo. Pô, com todo respeito, pra mim, não é muita coisa 6 mil em São Paulo, capital. Exatamente por isso. Pra mim não é muita coisa. Numa cidade normal, 6 mil já dá pra começar a brincar, mas São Paulo, buraco mais embaixo. Maurão, o custo de vida já se você outro, for né? pra... Isso, com certeza. Se você for advogar, Mauro, no Brasil é só São Paulo, assim, não tem muita... São Paulo e Brasília, né? Agora... no interior, assim, é bem mais complicado, assim. Agora, se você for ser profissional liberal, aí o cliente, ele vai, ou ele te liga, ou ele aparece, ou alguém te indica, que tem muito que acontece isso também. Ou eu fazia, né? Parte de um convênio da OAB com a Defensoria Pública, né? Sim. A Defensoria Pública, ela capta... como a Defensoria Pública ela não tem em todas as cidades, ou mesmo quando tem, ela não consegue atender a demanda, ela contrata e paga advogados particulares para exercer ajudar os hipossuficientes, pobres, né? Gabriel, que legal que tu tá me contando isso. Eu não sabia. Então, a Defensoria Pública, quando ela não consegue suprir a demanda com os seus recursos próprios, ela contrata advogados terceiros para fazer a Defensoria Pública? Ela não paga mensal, tá? É por caso. Por caso, perfeito. Isso. Ela paga, eu recebo isso. Gabriel, eu tinha visto isso pra mim a melhor série da década, que é o Better Call Saul. Não sei se tu viu. Cara, minha mãe viu, eu nunca vi. Meu pai viu também. Eu sou suspeito pra falar porque eu achei a mais genial série, com certeza, da década, né? Que é a história de um casal de advogados. E o Saul Goodman, ele tá precisando ganhar dinheiro, então ele se coloca ali junto à Defensoria Pública e recebe ali um cheque por cada trabalho que ele faz. E aquilo me chamou a atenção, eu achei, que interessante, né? Que tem essa possibilidade. Eu não sabia que isso existia também no Brasil. Bacana isso. Aqui em São Paulo eu sei, é o que eu faço, né? Eu sei que tem outros estados também. Eu acho que tem todo o estado, para te falar a verdade, Mauro. A Defensoria Pública era bem escasseada no Brasil. Sim, felizmente eu não tive que andar muito nas barras dos tribunais nos últimos tempos, então estou desatualizado aí do modus operandi do pessoal. Gabriel, ok, então uma possibilidade seria os concursos públicos, outra possibilidade, né, seria essa prestação de serviço à Defensoria Pública. A outra é empreender e se colocar no mercado autônomo liberal. Eu sou profissional liberal, eu estou no mercado autônomo, mas eu também faço a Defensoria Pública. Não é vedado você fazer os dois. Uhum. Sim, uma coisa não impede a outra, né? Gabriel, e então no trabalho liberal que a pessoa for fazer, ela pode fazer propaganda? Então, se você olhar, Maurão, tem o Código de Ética da OAB e tem o Estatuto da OAB. Um é uma lei, a outra, acho que é uma resolução da OAB.
Lá eles têm os parâmetros do que você pode fazer. Mas não é lei. Tem uma lei, o Estatuto da OAB. Depois tem o Código de Ética da OAB que regulamenta essa lei, vamos dizer assim. E aí lá tem os parâmetros do que você pode fazer. O Código de Ética tem força de lei? Não. Ele é abaixo da lei, né? Ele não pode contrariar o Estatuto da OAB, né? Mas pode ser cobrado judicialmente se você descumprir ele. Você pode, inclusive, perder sua OAB, né? Que é a grande sanção, porque é um código de ética que funciona para as pessoas que estão vinculadas à OAB. Mas isso não é uma lei. Muito bem, se no Código de Ética está lá, não pode fazer propaganda em outdoor, e eu fizer, a OAB, qual base jurídica que ela teria para me sancionar? Em tese, né, se fosse uma autarquia, a gente diria que você é vinculado a ela, por ser vinculado a ela, ela tem o poder de, se você descumprir o regulamento, ela pode te penalizar. Seria essa a grande sacada. Ela regulamenta, né, a lei. E isso é uma questão também, o Maurão. Por exemplo, a lei de drogas, ela tem lá, você vê o artigo, mas quem diz o que é droga não é uma lei. É uma portaria da Anvisa. Você pode dizer, mas quem é a portaria da Anvisa para dizer o que é o que não é droga? É assim que as coisas são. Isso tem críticas doutrinárias a isso, mas é plenamente aceito. É isso que eu quero dizer. A minha liberdade de expressão e de comunicação, ela não seria superior a um código da OAB, essa infralegal, essa norma infralegal e puramente administrativa? Eu tô pegando aqui o código para ver qual que é o... Tá. Tu entendeu a minha provocação, entendi a crítica. Entendi. Tava me explicando aí desse debate entre a liberdade de expressão e uma norma, né, infralegal do Código de Ética da OAB vedando a propaganda. Então, Mauro, essa é uma questão muito, muito delicada, assim, porque se você olha nas bases do direito liberal, né, que a gente fala clássico liberal, você vê que durante muito tempo sempre teve essa, né, de que o que importa é você faz tudo se a lei não proibir. Essa é a tese. O que você diz mas o Código de Ética não é uma lei, né? Mas a grande questão, isso é uma sacada mais ou menos, enfim, é polêmico. Tem um texto do Habermas que ele fala sobre isso, né? De qual a legalidade, assim, de como isso, segundo ele, tá? Não tô concordando nem discordando, tô dizendo. Ele diz que acaba corroendo o senso democrático, mas se você olha no Estatuto da OAB, que é uma lei, eu tô com ela aqui, ela fala assim, artigo 33, o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Ou seja, a lei remete a uma coisa que não é lei. Qual a legalidade disso? Quer dizer, legalidade ela é legal, né? Mas agora, legitimidade disso, legitimidade democrática, isso é uma polêmica assim que existe na academia, tá? Você não tá tirando isso... existe na academia essa discussão. Tem uma palestra que o Habermas faz, eu não lembro o nome da faculdade, em que ele discute isso. Ele diz que isso é corrosivo para a democracia. E cada vez mais você vê o poder saindo do parlamento e indo para cada vez mais distante, para poderes cada vez mais monocráticos. Então, o advogado, ao obrigatoriamente se vincular à OAB, ela também assina que tudo que a OAB inventar, ele obrigatoriamente terá que obedecer. Então, tudo que ela obrigar no sentido formalmente, você diz? Toda resolução, regulamento dela? Sim, é obrigado a aceitar. Ela não pode te prender, mas ela pode cassar a sua habilitação profissional. Gabriel, nós estávamos conversando, fizemos um pequeno debate aqui sobre a propaganda. Como tu explicou, é vedado pelo Código de Ética Profissional. Ok, eu não posso fazer propaganda. Como é que eu faço para conseguir clientes? Cara, geralmente a forma que além do convênio da defensoria, né, a forma como eu consigo muito é indicação, né? Alguém conhece, alguém tá precisando, te indica. Eu tenho uma... por exemplo, eu tenho uma amiga da minha mãe que ela atua em processo civil também. Aí, às vezes tá com uma demanda... Ela é de uma cidade próxima, não é daqui, mas às vezes tá com uma demanda que é aqui, eu vou lá e realizo, ela passa o caso pra mim. Ou eu tenho um caso na cidade lá, passo pra ela. É mais ou menos assim, a gente meio que de corporativismo, em certo sentido também, né? Sim. Gabriel, e eu posso cobrar quanto eu quiser. Se você pegar a tabela de honorários da OAB, porque ela existe, tá? Mas tem profissional liberal com tabela? Isso existe? Eu vou chegar lá.
existe a tabela, eles queriam fazer essa tabela ser coercitiva, já tentaram iniciativas, não conseguiram. Hoje você pode cobrar o quanto você quiser, mano, Hoffman. Pra sua alegria, você pode cobrar o quanto você quiser. Mas tem algumas vedações de tipo assim, que eu comentei com você, né? Eu vou falar em latim porque eu não sei em português, tá? Eu não tô querendo gastar o latim. Isso é legal? Como tu vai tabelar um serviço de um terceiro, de um profissional liberal? Então, que nem eu disse, né? Você tem a tabela, mas eu nunca vi ninguém que siga, mano, Rafa. A única exceção que tem é uma que tá na lei, que é a vedação da cláusula quota litis, que você não pode ganhar acima... você não pode ganhar mais do que o seu cliente, vamos dizer assim. O proveito dele tem que ser maior que o seu. Então, geralmente, por exemplo, você vai ganhar 20% de ônus de sucumbência. Quota litis é aquela cláusula que eu comentei, né? Que você ganha a partir do proveito econômico que ele tiver. Geralmente, o máximo que o cara põe é 30%. Tá, o máximo. Isso quando a gente está falando de causas com valor. Por exemplo, se eu vou defender criminalmente um cliente, se eu quiser cobrar 50 bilhões de reais, eu posso. Pode, você pode. Até no civil você pode. É que geralmente a prática é assim, você cobra uma parte antes, né? Então, por exemplo, eu vou atuar para você, eu vou te cobrar, você vai... Exoneração de pensão, você meteu um boneco, tá fazendo 18 anos, você não quer mais pagar. Eu vou chegar, vou te dar um valor, por exemplo, 5 mil agora, e depois... E aí existe duas... ou eu te cobro pela porcentagem do valor, ou eu cobro um valor fixo. No final mais 5. Pode ser assim também. Mas na prática, a gente difere assim. Eu posso botar uma cláusula de sucesso. A cota litis é isso. O nome, assim, popularmente falando, seria uma cláusula de sucesso. Eu falo assim, se eu ganhar 30% do proveito econômico que tiver é meu, ou se eu ganhar, você me paga R$2.000. No segundo caso, a gente tem uma cláusula que chama ad êxito. Seria pelo êxito. Sim. E a outra cota litis, que seria uma cota da disputa. Seria mais ou menos assim, a melhor tradução. Da lid. Cota litis. Isso. QOTALITIS. Tá. Geralmente, sempre que você vai ver atuação de... Eu não sou previdenciarista, né? Mas eu tenho alguns casos, Mauro Hoffman, de previdenciária. É bem comum você pedir isso em previdenciária. Em previdenciária. Então, olha, eu não tô conseguindo me aposentar, minha papelada tá uma esculhambação, eu trabalhei 5 meses numa empresa, mais uns 4 meses numa outra, elas já faliram, eu não consigo comprovar nada, eu já fui no INSS, não consigo me aposentar. E aí tem um advogado, normalmente na frente do posto do INSS, dizendo... aposente-se aqui, né? Entramos com ação revisional, todas aquelas coisas. Eu chego lá e ele diz, não se preocupe, eu conheço lá o pessoal, eu tenho bastante facilidade de conversar e de apresentar o seu caso e cobrarei tantas aposentadorias, tantos meses de aposentadoria se eu conseguir te aposentar. Isso existe, né? Isso, você fala... porque geralmente como funciona, né? Você entrou com pedido hoje no INSS, Mauro. Sim. E vamos dizer que aí fica o DER, né? Data do requerimento. Data de entrada do requerimento. Quando eu entrar com o processo lá na frente, o juiz ele vai ver, ele vai condenar, etc, etc. Ele vai todas essas parcelas que ele tinha que estar pagando desde que deu o prazo do seu direito, ele vai ter que pagar. Então, geralmente, principalmente porque Justiça Federal é abarrotado de casos contra o INSS. É o que mais tem na Justiça Federal. E aí, geralmente, então demora muito tempo. E aí o advogado, o que ele ganha, né? Ele ganha nessa. Quanto mais demorar, ele vai ganhar no final, né? Então, por exemplo, eu falei 30%. E todas as parcelas que vai corroendo, eu vou ganhar 30% de tudo que você vai ganhar, todo o proveito econômico que você vai ter no final. E essa ideia, eu não vou ter das suas parcelas que você vai receber depois que você aposentar. Mas da causa, eu vou receber. Então, há um incentivo de todas as partes, menos do segurado, de que esses processos se arrastem ad eternum. Infelizmente, há um certo incentivo para que se arraste sim. Perfeito. Infelizmente. Inclusive, e isso é incentivado, vou fazer uma crítica aqui, Mauro, não sei se... Diga. O Estado, ele acaba incentivando isso, porque ele não permite, na maioria dos casos, ele não permite que o procurador, né, o cara que defende o INSS, o advogado do INSS,
é bem raro, são raras as possibilidades que ele tem de não recursar. Na maioria das vezes, ele tem que recursar, ou então, mesmo que ele não tenha que recursar, existe uma coisa chamada remessa necessária. Se o valor da causa foi muito grande, vai ter que subir para o tribunal necessariamente. Por isso que é abarrotado de casos, que eu comentei no TRF3, tem 6 mil, 9 mil casos num gabinete. Um gabinete é um juiz. Isso aqui, um juiz é o relator de 9 mil casos, Mauro. O Gabriel, aproveitando que tu tá nesse mundo, explica para as pessoas, para mim, principalmente, como pode um juiz ter 10 mil casos, 30 mil casos por ano, né? Se vê aí os magníficos ministros do Supremo Tribunal Federal com 30 mil casos cada um, ou qualquer coisa parecida. Como é que funciona isso? Como é que ele consegue julgar? Ele acorda de manhã e começa julgo, proceda, não proceda? Como é que funciona isso? Nossa, Mauro, essa é uma questão extremamente polêmica, tá? Porque quando eu escrevo uma petição, Mauro, eu sei que o juiz não vai ler. Quem vai ler vai ser o assistente dele. Ele vai assinar no final. Não lê a papelada aquela? Não. Na prática ele tinha que... no regimento ele tinha que ler. Na prática ele não lê. Mas qualquer processo é no mínimo 20 centímetros de altura de papel. Tu quer me dizer que o juiz, ele julga aquele processo, mas ele não lê todas aquelas 1.000 folhas, 2.000 folhas, 50 mil folhas? Não só não lê, como geralmente quem faz a decisão não é ele. Ele assina a decisão. Na prática, como funciona? Eu tenho 2 dos meus melhores amigos durante a faculdade, né? Eles são um assistente e um escrevente agora do TJ de São Paulo aqui. Perfeito. E eles... o Mauro, quem decide no fim só vai pro juiz, Maurão, se for uma causa muito... tiver mídia em cima. Tanto que eu não sei se você acompanha, Maurão, recentemente teve uma polêmica no STJ de que havia gente no gabinete de certos ministros que estavam sendo acusados de vender causa. Por que você não chega tão fácil no juiz? Porque você não pode falar, o juiz está vendendo a causa. E provavelmente ele nem viu a causa. Provavelmente quem fez foi o assistente dele, foi o... Enfim. Uhum. Isso é a coisa mais feia do direito, que mais me desanima a atuar, tirando defender vagabundo, que também não é fácil. Mas essa é uma das questões, é você saber que... Os vagabundos merecem, até eles merecem que alguém se represente perante a justiça. Né? Sim, com certeza. Quando eu entrei na faculdade, o meu filme preferido ainda até hoje, é aquele Advogado do Diabo, que com certeza você que é um homem de extrema cultura cinematográfica já deve ter visto o Advogado do Diabo, né? Sim. Obrigado pela extrema cultura, viu? Não, é um pouco superestimado, mas tudo bem, vai. Então, e eu gostava muito desse filme. Eu falava, nossa, eu quero ser assim. Eu jovem, né? Eu tinha 19 anos, eu acho. Eu falava, caraca, cara, eu quero ser assim, não sei o quê. Mas o primeiro caso que eu tive que defender não foi nem vagabundo no sentido literal do palavra, no sentido de cara que cometeu crime, a gente tá defendendo ele. Mas é de defender um cara que, assim, o cara sabe que ele tá errado, o cara todo errado e você tem que defender. E isso às vezes dá uma... Não é legal, não é tão fácil quanto parece. Isso é uma das coisas, inclusive, que eu digo. Para quem é profissional liberal, os 3 principais problemas é lidar com o cliente, ter que defender pessoa que você sabe que tá errado, e a ansiedade, né? Porque você vai ganhar uma causa hoje, você não sabe daqui a quantos meses você vai ganhar outra. Esses são os principais problemas para quem é profissional liberal. Gabriel, tu estava comentando que, no final das contas, são os assessores que fazem deixam tudo masticadinho. Agora, com a assinatura digital, sequer o juiz precisa, de fato, pegar a caneta lá e assinar a papelada. Sim. A grande maioria dos casos, quem faz o relatório? O relatório é quando o cara fala o que aconteceu nos fatos. Depois, quem fala os fundamentos, que é quem fala assim, esse falou X, esse falou Y, prevalece X por motivo tal e tal. Quem faz o dispositivo, que é a parte principal da sentença, que fala, por exemplo, condeno tal a pagamento de tanto. Geralmente quem faz isso não é o juiz. O juiz ele só dá a assinatura dele, que nem você mesmo comentou, Mauro, a assinatura digital provavelmente nem ele que faz. Óbvio que não são todos os juízes, né? Tem juiz que você sabe que não age assim. Mas geralmente quem não age assim tem 1 milhão de casos na vara dele e talvez ele nunca consiga terminar de ver e provavelmente ele não vai subir pro TJ, porque hoje em dia tem metas nacionais, que é você força o cara a ter que, sei lá, decidir não sei quantos casos por mês. Então você acaba incentivando esse tipo de sistema. Gabriel, eu tô encantado aqui, tu tá bastante entusiasmado, né, com a tua carreira.
que tu teria para dizer para uma pessoa que gostaria de fazer direito? Cara, quando você entrar, o principal conselho, né, que eu digo, na faculdade, presta atenção nas matérias, não fica, porra, esses negócios de DCE, de política acadêmica, isso aí não dá em nada, cara, não dá em nada. Também não fica querendo brigar com o professor. Cara, vai e aprende, o cara, ele tá lá, pode ser que, enfim, ele pense diferente de você, mas ele sabe alguma coisa. Aprende. Quando você sai da faculdade, decide o que você quer. De preferência até antes, né, Mauro? Você já decidir durante a faculdade o que você quer, já ajuda bastante. Mas decide o que você quer. Se você quiser, já sabe que você quer advogar, começa um estágio. Pô, quero ser advogado empregado, né, que a gente fala. Você tem que ter uma formação boa. Se você formar em uma Unisquina, você não vai ascender profissionalmente dentro de um grande escritório, principalmente em São Paulo, né? E se você for profissional liberal como eu, saiba que não são mil maravilhas. A perspectiva de ganho, Mauro, por óbvio, se você é advogado empregado, parte dos seus honorários vão pro escritório. Se você é concursado, você tem o teto. Você não vai passar do teto, não importa o quão bom você seja. Se você é profissional liberal, você não tem nenhum desses tetos, mas você também tem a maior instabilidade da profissão. Você não sabe quando você vai receber o próximo honorário, você não sabe quando vai entrar o próximo cliente pela porta, você não sabe quando vão ligar para você. Então, se você for seguir a carreira de profissional liberal, cuidado com a ansiedade. Saiba também que não é mil maravilhas, você vai ter que defender uns caras que você não quer defender. E lidar com o cliente geralmente é muito difícil, cara, muito difícil. Mas vale a pena o ofício, apesar de tudo, vale a pena o ofício. É um ofício que ele tá aí há muito tempo e ele é recompensador, cara. Às vezes, eu falei, né, de você defender um cara que você não gosta, mas quando você defende alguém que você sabe que tá certo, dá tudo certo. Óbvio que também é a questão do dinheiro entrando, né? Mas, pô, você sabe que o cara tá certo, o cara vem te agradecendo, caraca, queria que todo mundo fosse competente, que você fala, caraca, cara, encontrei o que eu preciso pra minha vida. Gabriel, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pelas explicações e por esse quadro tão entusiasmado que tu criou aí do curso de Direito e da profissão de advogado. Te agradeço profundamente. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que todo mundo tenha entendido. Saiba o que você quer, saiba. Parte da questão da justiça é você saber que tudo que você escolher tem um ônus e tem um bônus. Ser profissional liberal tem um ônus, tem um bônus. Ser empregado tem um ônus, tem um bônus. Ser servidor público tem um ônus, tem um bônus. Então, escolha bem a sua decisão e seja homem para assumir as consequências, quais sejam, as positivas e as negativas, porque faz parte da vida também, né? Valeu, Gabriel! Esse foi o Cursos e Profissões. Dúvidas, angústias, perguntas, dramas, questionamentos e ansiedades a respeito desta entrevista ou deste programa podem ser enviadas aqui para o e-mail que consta na descrição. Um grande abraço e até o próximo episódio.